Graça e paz a todos, amém? É sempre um privilégio estar aqui com vocês, em comunhão, para louvarmos a Deus e ouvir a palavra. Queria louvar a Deus pelo Ministério de Louvor. Tão bom louvar a Deus, né? Tão bom cantar de maneira congregacional, onde toda a igreja canta. A gente não ouve só a voz daquele que está aqui no púlpito, mas a gente ouve a voz da igreja, né? Porque a igreja, ela é convidada a louvar a Deus. E se de repente o ministro aqui do louvor, ele canta uma música, um louvor que só ele conhece, a igreja não canta, a igreja fica em silêncio, só ele canta, né? Só ele adora. Por isso que é bom você preparar louvores congregacionais para que a igreja cante junto. E é maravilhoso ouvir a igreja cantando. Às vezes a gente está aqui na frente, de repente, não sei se você que está aí atrás, você consegue ouvir com clareza como nós ouvimos quando estamos aqui na frente. É bom você ouvir a igreja cantando. É uma só voz, cantando e adorando a Deus. Louvado seja Deus pela vida de vocês, tá? Eu me lembro quando pela primeira vez eles cantaram esse louvor de Isaías 53 aqui na igreja. Acho que era o Léo que estava cantando, se eu não me engano. Foi bom, mas faltou um pouco mais de ensaio, né? Mas louvado seja Deus por isso. Assim a gente vai caminhando e vai crescendo na fé, né? Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus? Livro do Êxodo, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Êxodo capítulo 8, versículo 1, diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva, e se recusar deixá-los ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão na tua casa, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse-lhes: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti, das tuas casas, e fique somente no rio. E ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti, e das tuas casas, e dos teus oficiais, e do teu povo, e ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio
Continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Eu quero ler mais uma vez com você o versículo 15. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo, a Ti, Senhor, somente a Ti, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, pois Tu és Rei, Tu és Senhor, dono e possuidor de todas as coisas. Nesta manhã de domingo, Senhor, nós estamos prostrados diante de Ti, com nosso coração inclinado a ouvir a Sua voz. Nós não viemos aqui para ouvir o que o homem tem para dizer, porque não há nada de bom que saia do homem. Nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Então fala, Senhor, de forma clara, de forma concisa e de forma poderosa. E que o Seu povo saia daqui diferente, com o coração contrito, quebrantado e disposto a viver a Sua palavra, não aqui nas quatro paredes dessa igreja, mas lá fora, sendo sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui nessa manhã. Podemos estar em comunhão, ouvindo a Sua voz, todos em o mesmo Espírito. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e em nossa vida. Em nome de Jesus, Seu Filho amado, nosso Salvador. Que assim seja, amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Podem sentar, por favor. O texto que nós acabamos de ler, ele narra o quarto encontro entre Faraó, Moisés e Arão. Eles já haviam se encontrado em outros 3 episódios. No primeiro episódio, onde eles se encontraram, está no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, onde Moisés e Arão se dirigem a Faraó e dizem: olha, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixai o meu povo ir. E o Faraó, indignado com aquela situação, ele rejeita a voz de Deus através da vida de Moisés e Arão, e o que ele faz é pesar a mão sobre o povo, aumentando o trabalho. O povo que antes trabalhava 8 horas por dia, agora trabalha 24 horas por dia. Antes, os serviçais de Faraó entregavam nas mãos deles a matéria-prima para que eles construíssem os tijolos. Agora não. Agora eles precisam buscar a matéria-prima para a construção, para construir os tijolos. E isso causa uma dor terrível no povo, e eles chegam a questionar se realmente Deus havia chamado Moisés, se Deus realmente havia prometido a libertação. E eles culpam Moisés por causa do peso da carga imposto por Faraó a esse povo. No segundo encontro, no capítulo 7, do versículo 8 ao 13, Moisés e Arão, diante de Faraó e diante do povo, eles transformam o cajado em serpente, e os magos, com as suas ciências ocultas do Egito, eles realizam também esse mesmo sinal, mas a serpente do cajado de Moisés, ela devora as serpentes que foram criadas ali por ciências ocultas pelos magos do Egito. E mais uma vez, o Faraó endurece o seu coração e não permite que o povo seja libertado e vá servir a Deus no deserto. No terceiro encontro é que nós vimos o derramar da primeira praga, o início da ira de Deus. Ele começa a derramar a praga, e a primeira praga, como vocês ouviram na semana passada, Deus, ele atinge diretamente o Deus que era o principal Deus do panteão egípcio, um dos principais deuses do panteão egípcio, que era o Deus do rio Nilo, que representava a prosperidade, que alimentava toda, não só naquela época, mas ainda hoje,
ele regava todo o Alto e o Baixo Egito, e o rio Nilo ele era responsável pela agricultura, pela pecuária, pela construção civil. Ele era um rio extremamente importante para os egípcios e ele era tratado como uma divindade. Então Deus ele diretamente ataca essa divindade, mostrando para o Egito, e não só para o Egito, mas também para a autoridade máxima do Egito, que era Faraó, que Deus ele está acima de todas essas supostas divindades ou esses pseudos deuses que são adorados e cultuados no Egito. Deus é maior do que todos eles e Deus, com o seu poder, transforma aquela água em sangue, e até para mostrar para Faraó o tamanho do pecado de Faraó, porque não é só para ferir a agricultura, a pecuária e a construção civil, é para mostrar para Faraó também o tamanho do pecado que ele cometeu quando ele mandou assassinar as crianças, jogar as crianças no rio Nilo, que foi o livramento que também aconteceu com Moisés. Foi nesse período que ele foi livrado por Deus da morte e ele foi criado no Egito. Então Deus derrama o seu poder, a sua ira sobre o rio Nilo nesse terceiro encontro, deixando claro para Faraó que Deus é soberano, está acima de todos esses supostos deuses e que na verdade eles são só criação da mente humana, eles não têm poder algum. E o que é engraçado é que os magos, eles operam o mesmo sinal, né? E alguns interpretam esse texto de maneira equivocada e dizem que eles também tinham poderes e eles, por causa desse poder deles, eles convenceram o Faraó a continuar resistindo. E na verdade não é. Porque realizar o mesmo sinal não resolve o problema. Ele só aumenta o problema. Porque se todas as águas tinham se tornado em sangue, e se tinha alguma água que não tinha se tornado em sangue, eles transformaram em sangue, eles só pioraram. É o que vai acontecer exatamente na segunda praga, que nós acabamos de ler no capítulo 8. Eles não vão resolver o problema, porque o que Faraó provavelmente queria era que esses magos tivessem poder para resolver o problema. E na verdade eles não resolveram, eles só aumentaram o problema, trazendo mais rãs para o Egito. Então, o fato deles terem realizado o mesmo sinal de maneira oculta, de maneira usando as ciências egípcias, isso não diminui o poder de Deus ou faz com que Deus tenha descrédito ou caia em descrédito o poder de Deus, que nada. Isso só piora a situação do Egito. E na quarta praga é o quarto encontro que eles terão. Moisés e Arão agora se apresentam a Faraó depois de já terem falado muitas vezes. Como o pastor Washington pregou na semana passada, e o irmão Isaías também pregou lá em Nova Iguaçu, Deus ele nunca age ao ponto de derramar a sua ira sem antes falar muitas vezes. Deus sempre vai trazer o recado primeiro. Ele sempre vai chamar o homem ao arrependimento. Ele sempre vai chamar o homem à reflexão da sua vida, para que ele entenda a situação em que ele está vivendo. Deus falou uma vez no primeiro encontro, mostrou o seu poder e mesmo assim o coração de Faraó continua endurecido. Deus fala a segunda vez e o coração de Faraó continua endurecido. Deus fala uma terceira vez e o coração de Faraó continua endurecido. Primeiro Deus fala e mostra o seu poder, na primeira e na segunda. Na terceira vez ele fala, Faraó não obedece, aí Deus começa a derramar o seu juízo de forma gradativa. Nós sabemos que todos esses 10 encontros a partir da primeira praga, eles têm um objetivo: mostrar o poder de Deus sobre os postes ídolos egípcios. Mostrar não só para Faraó e para o povo egípcio, mas também para o povo hebreu, que Deus tem o controle de todas as coisas e Ele, de fato, é o único Deus. E não existe outro Deus além dele. Provavelmente, creio eu, pela narrativa bíblica, até mesmo os hebreus, diante de tantos sinais, ainda tinham o seu coração incrédulo. Porque Deus já havia mostrado muitos sinais. E a prova de que o coração deles ainda estava incrédulo
é que mesmo depois de terem saído do Egito, quando foram levados pelo deserto, na primeira dificuldade, que foi diante do Mar Vermelho, lá em Pi-Hairote, quando eles viram que o mar estava diante deles e o povo egípcio atrás, junto com o faraó, eles temeram e disseram: Moisés, você nos tirou de lá para morrer aqui. Antes tivéssemos ficado lá. Então, quando Deus começa a derramar o seu juízo sobre o Egito, é claro que ele tem o intuito de mostrar para Faraó que ele é Deus, de mostrar para Faraó que os deuses egípcios, na verdade, não são absolutamente nada, são somente criação humana, criação do coração humano, mas também mostrar para os hebreus que ele é Deus, que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus criador e o Deus que não muda, e continua governando e soberano sobre todas as coisas. Mas mesmo assim, diante de tantos sinais, mesmo assim, diante de tantas palavras ditas por Deus através de Moisés e Arão, Faraó, o povo, os egípcios ainda continuaram com o seu coração endurecido. E como eu disse anteriormente, Deus nunca derrama o seu juízo antes de alertar o seu povo, ou antes de repreender o pecador impenitente. Deus sempre, antes de derramar o juízo sobre a minha vida e sobre a sua, ou a disciplina sobre a minha vida e sobre a sua, ele vai levantar homens, profetas, pastores, para olhar para você e dizer: olha, você está no caminho errado. Corrija a rota da sua vida. Esse caminho que você decidiu seguir é um caminho que vai te levar à morte. É um caminho que vai te levar à condenação. Então se converta desse caminho. Abandone esse pecado. Volte-se para Deus. E Deus vai falando, Deus vai falando. Quando você lê Hebreus capítulo 1, Deus diz: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, a nós hoje nos fala através do seu Filho. E Deus tem levantado pregadores, homens de Deus, para anunciar a vontade de Deus, para anunciar o juízo de Deus que há de vir sobre a terra. E ainda assim, diante de tantos sinais, diante de tantos alertas de Deus, os homens continuam com seu coração endurecido. Moisés e Arão estão dizendo para Faraó: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir para que eles me celebrem uma festa, deixa o meu povo ir para que eles sacrifiquem, deixa o meu povo ir para que eles me sirvam no deserto. E Faraó está dizendo: não, não, não e não. Só que nessa segunda praga acontece algo diferente, um pouco diferente do que havia acontecido anteriormente. Moisés e Arão se apresentam a Faraó, porque eles ouvem a voz de Deus, e Deus diz para eles: se dirijam agora até Faraó e diz para ele libertar o meu povo, porque se ele não fizer isso, veja, Deus falando primeiro, porque se ele não fizer isso, eu vou enviar uma peste sobre a terra do Egito. E pelo que parece, lendo o texto, parece que essas pragas, elas só atingiram o Egito. Elas não atingiram a terra de Gósen, onde habitavam os hebreus. Só atingiram o Egito. E Deus diz: olha, avisa Faraó que se ele não deixar o meu povo ir, não libertar o meu povo, eu vou enviar uma praga, um juízo, eu vou derramar a minha ira sobre o Egito, sobre uma outra divindade venerada pelos egípcios, que era a deusa Requete, que é a imagem de uma mulher com a cabeça de uma rã. Por isso Deus envia as rãs. Essa deusa era considerada a deusa da fertilidade, a deusa da multiplicação, a deusa da vida. E aquela que trazia vida, Deus agora está usando o símbolo dessa divindade para trazer perturbação e caos para o Egito, para mostrar para eles que essa divindade não tem poder algum. E se ela existisse, ela estaria debaixo do controle do senhorio do Senhor, do nosso Deus. E ele diz: deixa o meu povo ir, senão eu vou enviar as rãs. E tem mais, para você saber que é Deus que está falando. As rãs, elas entrarão nas suas casas, nos fornos,
nos armários, nos pratos, nas mesas, nas despensas, nos quartos dos oficiais, no quarto do faraó. Elas encherão o Egito como uma poeira enche a terra. E vocês serão perturbados por essas rãs. Eu acredito que tem gente aqui que não suporta ver uma rã, ver um sapo, porque acha um bicho asqueroso, nojento, e é feio, e é muito feio. Agora você imagina isso dominando todo o Egito, tanto o Alto Egito como o Baixo Egito, enchendo toda a terra. Esse é o juízo de Deus anunciado. É um juízo anunciado. A pior coisa que tem é você entrar numa batalha sabendo que o final dessa batalha já está decretado. Porque Deus já disse: olha, faraó, já estou te avisando, se você não fizer o que eu estou mandando, o juízo será derramado e você vai sofrer as consequências. E mesmo assim, o que faraó faz? Ele entra no embate contra Deus, sabendo que a vitória de Deus ela é certa e que a sua derrota ela é iminente. Ela é iminente, ela está para acontecer. E o que ele deveria fazer? Ouvir a voz de Deus, se render ao senhorio do nosso Deus, de Yahvé, e libertar o povo. Mas mesmo diante desta ameaça, ele se recusa a deixar o povo. Ele diz: não, o povo não vai sair. Eles são minha propriedade, são meus escravos. E olha como é triste o coração de um homem penitente, irmãos. Será que você já conheceu alguém assim, ou conhece alguém assim? Aquela pessoa que o coração dela está tão endurecido, mas tão endurecido, que você fala para ela do iminente caos, você fala para ela do juízo de Deus, mas mesmo diante do juízo, mesmo sabendo que o mal está para vir, está diante dos olhos dela os sinais. E mesmo assim, e mesmo diante de todos esses sinais, o coração dela não se rende ao Senhor. É como um filho. Você que tem 40, 50 anos, já tem muita experiência de vida. E aí vem o seu filho com 14, 15 anos, acha que é o dono da verdade, e você diz: olha, se você for por esse caminho, eu já sei o final dele. Eu já sei o que vai acontecer. Então não faça isso. Não vá por esse caminho, porque você vai se prejudicar. Mas mesmo diante do alerta dos pais, mesmo diante dessa repreensão, a pessoa olha e diz assim: tá bom, mas eu quero realmente saber se vai acontecer isso. Eu quero saber se realmente vai acontecer. Eu vou pagar para ver. Eu vou pagar para ver. E ele paga para ver, e o que acontece? Aquilo que já se esperava de acontecer. Tragédia. E é o que está acontecendo com o faraó aqui nessa narrativa. Faraó, liberta o povo. Deus está dizendo para você libertar o povo, porque senão ele vai derramar o juízo. Faraó endurece o coração mais uma vez, e Deus derrama o seu juízo. Do dia para a noite as rãs começam a encher o Egito, se espalham sobre a terra. Uma infestação terrível. Braquiatos, se eu não me engano, que é esse o termo que a Septuaginta ela utiliza para esses animais, aí envolve, nesse termo, braquiatos, se eu não me engano é esse mesmo termo, fala de rã, sapo, gia, fala de todas essas espécies. Todas essas espécies tomando conta do Egito. O caos toma conta. Provavelmente Faraó deve ter chamado os seus sábios e os magos devem ter dito: olha, vai clamar a deusa no templo, a deusa Requet, vai pedir para ela colocar de volta pro rio Nilo as rãs, porque foi de lá que elas saíram. Clame a deusa e peça para que ela acabe com esse sofrimento. E eles vão dizer para Faraó: mas nós já clamamos e nada aconteceu.
Porque na verdade, essa deusa não tem poder algum, na verdade nem deusa é de verdade. E aí Faraó, indignado com aquela situação, já insustentável, ele toma uma decisão, aí chama Moisés e Arão. Moisés e Arão se apresentam diante dele e disse: Faraó, eu não disse para você que Deus ia derramar o juízo? Tá, mas tá bom, tá, o que a gente faz para resolver agora? Clame a Deus aí, por favor. O que Faraó na verdade quer é um alívio, né? O que ele quer é um alívio. Porque ele chama Moisés e Arão e diz: ore ao seu Deus, para que o seu Deus acabe com essa praga e nos traga alívio. Tá, mas vou orar a Deus. Mas quando é que você quer que eu ore? Onde é que você quer que essa praga cesse? Ah, pode orar amanhã. Mas, irmãos, olha para mim aqui. Quem em sã consciência, sofrendo o juízo de Deus, vai adiar o alívio? Quem é que diante de uma situação como essa não diria: ora agora, eu quero o alívio agora, não quero amanhã não. Mas Faraó olha e ele adia. Ele diz: não, pede para amanhã. Provavelmente, creio eu, que a ideia de Faraó era: vamos ver se é Deus mesmo que está por trás disso. Porque se de repente essas rãs saírem antes de amanhã, então não era Deus. Você vê que o coração dele ainda é um coração impenitente. Amanhã, Moisés, ora amanhã, porque se acontece antes, não foi obra de Deus, mas se acontecer no dia que ele escolheu, aí não tem como ele questionar, é realmente obra de Deus. Mas ele ainda quer duvidar, ele ainda tem dúvida, ele quer combater ainda contra o poder de Deus. Não, deixa para amanhã, vamos ver o que vai acontecer. Ora ao seu Deus e pede para que isso cesse amanhã. Aí Moisés ora para ele e diz: seja feita conforme a tua palavra. Já feito. Passou o dia, Moisés foi lá e orou a Deus: Senhor, faz cessar essa praga. A praga cessa. Só que as rãs não voltam para o Nilo, né? As rãs continuam no Egito, só que elas de repente elas morrem. E aí é carne de rã para tudo quanto é lado, de gia, de sapo para tudo quanto é lado, espalhado. Aí os bichos começam a entrar em decomposição, começa a subir o mau cheiro no Egito, aquele caos, e Faraó reúne o seu povo, o povo começa a juntar as rãs e montões e montões e montões. A terra fede, e para acabar com o mau cheiro e com a praga, ele está com fogo nas rãs. E diz o versículo 15, que eu li com você 2 vezes, e eu quero ler mais uma vez o seguinte: vendo, porém, Faraó, que havia o quê? O que, igreja? Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor havia dito. Eu quero dividir esse texto que nós acabamos de ler e esse resumo breve que eu fiz dessa história em 5 pontos principais aqui, tirar algumas aplicações desses pontos que nós acabamos de ler. Do versículo 1 ao versículo 4, e eu quero ler com você mais uma vez, dessa história, diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhes, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusar de deixá-los, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão na tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas tuas casas, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, sobre todos os teus oficiais. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão. Do versículo 1 ao versículo 4. Só até o versículo 4. As rãs virão sobre ti, o teu povo, e sobre todos os teus oficiais.
O pedido de Deus, ele é constante. E há um propósito no pedido de Deus. E qual é o propósito? O propósito é adoração e serviço. Deus não muda a sua vontade, mesmo diante da resistência humana. A vontade de Deus qual é? Liberte o meu povo. Qual o propósito? Para que o meu povo me adore e para que o meu povo me sirva. E mesmo diante da resistência humana, Deus não muda o seu propósito. Ele se mantém o mesmo. E ele se manterá o mesmo até a consumação dos séculos. Mesmo que o homem resista, mesmo que Deus fale, e o homem continue com o seu coração endurecido, não pense você que a escolha de resistir à vontade de Deus, ela vai mudar algo nos planos de Deus, e não vai. Os planos de Deus se cumprirão, todos eles, exatamente como ele estabeleceu. E quando você lê o livro do Apocalipse, as cartas de Paulo, elas falam exatamente o que iria acontecer no final dos tempos. Tudo que iria acontecer. E nesse ínterim, Deus está o tempo todo dizendo: se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos, voltem-se para Deus, porque o juízo de Deus é chegado. E a pergunta que eu faço para você nesse primeiro ponto é: até quando você ouvirá a voz de Deus e continuará inerte? Até quando você vai ouvir a voz de Deus chamando você à conversão, ao arrependimento, e você continuará com o seu coração endurecido e impenitente? E quando eu falo de conversão para a igreja, não estou dizendo que você não conhece a Deus ou que você não pertence ao Senhor Jesus. Quando eu falo de conversão para a igreja, é mudar o estilo de vida. Porque Deus te chamou para viver em santidade e em sinceridade de vida. Só que muitos se convertem, muitos começam a caminhar na presença de Deus, mas não conseguem levar uma vida de santificação, uma vida de obediência a Deus. Entenda, os planos de Deus, eles se cumprirão. E nesse ínterim, ele te chama para o arrependimento e a mudança de vida. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Segundo ponto, do versículo 5 ao versículo 7, é o período em que as rãs tomam todo o Egito, dominam todo o Egito. E aparentemente parece que a resistência de Faraó, ela está controlada, mas na verdade ela não está. Ele acha que está no controle, resistindo à vontade de Deus. Só que quando as rãs tomam conta do Egito, ele percebe que ele não tem controle de absolutamente nada. Irmãos, você já ouviu aquele texto, aquele adágio, como diz o Diogo? Aquele adágio que diz que um abismo chama outro abismo? É exatamente assim. O pecado de Faraó é resistência, a desobediência. Mas de outras pessoas, pode ser que sejam outros pecados. E às vezes o pecado dessa pessoa, ela está ali quietinho. É o pecado de estimação. No primeiro momento ele não causa problema nenhum para ninguém. Só que o que acontece? Um pecado traz outro pecado. E esse outro pecado que veio, ele aparentemente encobre o que estava lá atrás. E assim vai, sucessivamente, um pecado atrás do outro, um pecado atrás do outro. É como uma casa. Imagina sua casa, de repente você olha na sala, lá no cantinho tem uma manchinha de mofo. Aí você olha aquela manchinha e diz assim: só uma manchinha.
problema nenhum, não. Você podia ter resolvido, não podia? Na verdade, você deveria ter resolvido. Só que você não resolveu. Você foi deixando ali. Aquele mofo é um sinal de que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E o que você tinha que fazer? Olhar para aquele sinal e falar assim: eu preciso consertar isso aqui. Porque se eu não consertar isso aqui, o que vai acontecer? Esse mofo vai se alastrar, vai espalhar-se pela parede, vai afetar o reboco. Na verdade, o mofo que apareceu ali é só resultado de uma infiltração que já está lá dentro e que agora foi externalizada ou externada. Não sei se a palavra correta seria essa. Agora está evidente, estava lá dentro, agora está evidente, uma pontinha só do mofo. E aí você vira as costas. Semana seguinte, aumenta 2 centímetros, daqui a pouco toma a parede toda. Quando você vai resolver, você tem que tirar o reboco, você tem que quebrar o tijolo, fazer toda uma estrutura nova, por causa dessa infiltração, e descobrir o problema, por que estava infiltrando. O que Faraó está fazendo é exatamente isso, ele está vendo o problema, a princípio ele está, desse tamaninho, porque é assim que o pecado começa a tomar conta da nossa vida. Ele vem assim, pequenininho, é um pecadinho, né? É um pecadinho, pequenininho, daqui a pouco ele vai aumentando, porque a gente não resolveu lá atrás. E Faraó tinha que ter resolvido e não resolveu. E aí a gente já sabe onde chegou, né? Porque a história conta. E a gente vai entrar nesses detalhes desse aumento do juízo de Deus no livro do Êxodo. Mas aí eu pergunto, qual é o mofinho que está aí na sua vida? Que você está olhando para ele, está achando que é bobeira, que não vai trazer problema nenhum para você, mas que você sabe que precisa ser resolvido e até agora não resolveu. Cuidado, porque ele pode se alastrar. Um abismo chama outro abismo. E às vezes você acha que o pecado está sob o controle, sobre seu controle. Não, esse aqui eu consigo controlar. Esse aqui está sob o meu domínio, sobre o meu comando. Não se engana não, irmão. Não se engana, porque esse pecado vai se alastrar. Ele vai crescer, e na verdade o que você precisa tratar não é esse mofinho que apareceu agora. É a infiltração que está lá dentro. Essa infiltração que fez esse mofo sair, ela precisa ser tratada. Não pense, você não haja como Faraó agiu, achando que estava tudo sob controle e por isso continuou resistindo, quando poderia ter resolvido o problema. Deus chama você hoje para resolver essa infiltração e curar e arrancar esse mofinho que apareceu antes que seja tarde demais. Porque depois que se alastrar, o prejuízo é muito maior. Terceiro ponto, do versículo 8, lá no versículo 8, e eu quero ler o versículo 8 com você. Chamou o Faraó Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. O apelo de Faraó agora. Faraó não tem outra opção a não ser reconhecer o poder de Deus. Não teve para onde correr, porque os magos não conseguiram solucionar o problema. Pelo contrário, eles só aumentaram o problema. O que Faraó queria que os magos fizessem alguma coisa para que as rãs saíssem, mas eles não fizeram. Pelo contrário, se tinha 2.000 rãs, é claro que o número é muito maior do que esse, eu estou usando aqui um número qualquer. Se Deus enviou 2.000 rãs lá para o Egito, vem os magos e faz aparecer mais 500 rãs. Aumentou o problema, prejudicou ainda mais o Faraó. Então não teve outra escolha a não ser se submeter ao poder de Deus e chamar o Moisés e o Arão. É esse ponto aqui que se diferencia dos encontros anteriores. Porque nos encontros anteriores ele resistia,
resistia. Nesse quarto encontro da segunda praga, ele resiste inicialmente, sente o peso da mão de Deus, o juízo de Deus, e ele não tem outra opção a não ser reconhecer que Deus, ele é mais poderoso que qualquer divindade no Egito. E o que ele quer agora? O que nós lemos no versículo 15? O que ele queria era alívio. Na verdade, Faraó não queria se arrepender. Ele não queria se converter e obedecer a Deus. O que ele queria era um alívio momentâneo. Vim no carro com o Diogo, eu achei interessante que ele me contou, quando ele tinha 15 anos, procurando emprego, né? E ele nem sabia que eu ia pregar, né? O que eu ia pregar, né? E ele está contando ali que o caso dele é diferente, porque ele fez um pedido a Deus. Ele orou a Deus e disse: Senhor, muita gente aqui já fez isso. Senhor, se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim, o que eu vou fazer? Eu vou para a igreja. Glória a Deus que Deus abriu a porta de emprego para ele, teve misericórdia dele, teve compaixão dele, derramou graça, abriu a porta de emprego, e o que ele fez? Foi para a igreja. O caso dele. Mas muitos outros olham a Deus e faz promessas para Deus. Se o Senhor me abençoar com esse carro, eu prometo ao Senhor que todo domingo eu vou levar o povo da igreja para o culto. Aí Deus vai lá e fala assim: eu vou te dar o carro. Será que Deus não sabia que ele não iria cumprir o voto? Claro que sabia. Mas Deus dá mesmo assim. Para quê? Para Deus mostrar para ele que o coração dele é ruim. E que o voto que ele fez é um voto de tolo. Para mostrar para ele que ele é mentiroso, que ele é pecador. Para fazer ele despertar para a realidade. O que Faraó quer aqui não é arrependimento, não é obedecer a Deus. O que ele quer é alívio. Solução para o problema momentâneo. Eu tenho um problema e eu preciso de uma solução. Quem é que pode resolver o meu problema, trazer solução para ele? Deus. Então eu vou lá, diante de Deus, e diz: ah, Senhor, nesse caso ele pediu Moisés para orar, né? Em outros casos é a própria pessoa que vai a Deus e diz a Deus: se o Senhor abrir a porta de emprego para mim, eu prometo ao Senhor que domingo seguinte eu vou pegar, ou no mês seguinte, quando eu receber o meu primeiro salário, eu vou colocar todo ele no altar como oferta. Aí Deus vai lá, abre a porta do emprego, o cara trabalha, recebe o primeiro salário, ele olha para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, né? É porque eu fiquei tão endividado esse mês que, né, eu não estou dizendo para você fazer isso não, tá, gente? Eu estou dando para você exemplos do cotidiano, para mostrar para você como que as pessoas são diante de Deus. Muitas delas não querem conversão e obediência não, elas só querem alívio do problema. O que elas querem é solução. Está no leito do hospital, com o pé na cova. Chama lá o pastor, chama o pastor. Nunca quis nada com a igreja. Nunca quis vir para um culto. Chamava para o culto: ah, não tem um tempo. Domingo de manhã, 8 horas, não dá, cara, tem futebol. E não dá, tem um sítio para eu ir. Ah, fui convidado para isso. Todo domingo tem um evento. Nunca dá para vir para o culto. E aí vai para o hospital, todo brocado. Aí o médico diz: olha, rapaz, tua situação é difícil, hein? As rãs estão dominando tudo aí. Cheio de gia por dentro, aí tá todo brocado, cheio de mofo aí, espalhado. Chama o pastor. Ah, pastor, ora aí, pastor. Vou fazer um voto aqui com Deus para eu me curar. Vou lá na igreja, vou servir a Deus, vou dar testemunho. Aí Deus vai lá, misericordioso como Ele é, gracioso como Ele é, louvado seja Deus por isso. Ele vai lá e restaura a saúde daquela pessoa.
Aí a pessoa volta para casa. Uma semana se passa em recuperação. O pastor manda uma mensagem: ô irmão, como é que você tá? Glória a Deus, você tá bem? Pastor, tô bem. Domingo tem culto, tá? Tá bom, pastor, acho que domingo agora não vai dar não, porque meus familiares estão vindo aqui para me visitar. Não vai dar para eu ir. Aí começa. E o tempo passa, e o cara não volta na igreja. Porque o que ele queria não era Deus de verdade. Ele não estava ali querendo buscar a Deus, se aproximar de Deus, se arrepender do pecado, abandonar o pecado, a impiedade, a iniquidade. Não, o que ele queria era só a solução do seu problema. E aí vem, alguns pastores entendem que o povo gosta disso. Aí eles percebem: opa, está aqui o segredo da prosperidade. Vou criar uma igreja, vou abrir uma igreja, vou criar uma doutrina, uma teologia para tratar dessa questão. Então vou prometer um monte de coisa, o povo vai vir para cá e a gente ganha dinheiro em cima deles. E aí abrem-se as igrejas apresentando Deus como um garçom que soluciona todos os seus problemas, como se fosse fast food. Você vem, você diz: ô garçom, eu estou com esse problema aqui, traz a solução para mim. E Deus vai: toma aqui a solução. Como tem homens que sabem dessa malícia do coração e pegaram essa chave, esse segredo do coração do homem, entenderam como é que o ser humano age, eles se aproveitaram dessa oportunidade, então juntou o útil ao agradável. Eu vou numa igreja que não me cobra presença, que não me cobra sobre pecado, meu estilo de vida, sobre nada. Eu vou lá quando eu tiver com problema. Ele já disse lá, ó, que se eu quiser resolver o meu problema financeiro, eu tenho que vir na terça-feira da prosperidade. Então eu vou lá na terça-feira da prosperidade. Ele disse que se eu quiser resolver o meu problema da doença, dessa enfermidade, eu vou lá na sexta não, normalmente é quarta, né? Eu vou lá na quarta-feira da cura total. Agora, se eu estou sendo oprimido, demônios na minha vida, ele disse que eu tenho que dia? Sexta-feira do descarrego. Aí eu vou lá na sexta-feira do descarrego. Aí ele tira os demônios da minha vida, eu volto para minha casa, continuo com o meu estilo de vida e os demônios voltam tudo de novo. Você já viu a história da casa silenciosa? Não? Então eu vou contar a história da casa silenciosa para vocês. Daqui a pouco eu termino. Toda vez que um pastor disser para você: eu estou terminando, pode contar aí pelo menos mais 20 minutos. A história da casa silenciosa. O cara morava numa casa sozinho, e a casa tinha muitos ratos. Muitos ratos. E aí ele, incomodado com aquele rato, porque ele ficava com vergonha, né? As pessoas vinham visitá-lo e era uma barulheira danada nos ratos comendo tudo, aquelas casas de placa cimentícia, de drywall. Os ratos comendo tudo por dentro, comendo a estrutura da casa, uma barulheira terrível, e ele ficava com uma vergonha porque as pessoas vinham visitar e ele ficava incomodado porque ouvia o barulho. Aí o que ele faz? Ele toma uma decisão e fala assim: opa, vou chamar alguém para dedetizar isso aqui, acabar com essa rataria toda aqui na minha casa. Aí vem a equipe de dedetizar, joga remédio em tudo quanto é lugar, mata os rato vai tudo embora. O rato sai dali, não dá para matar tudo, mata alguns e os outros, somem. Aí o que acontece? A casa fica Aí ele chama os amigos de novo, os amigos começam a visitar a casa, e a casa tá um brinco, sem rato nenhum, sem barulheira, só que daqui a pouco ele volta para os antigos hábitos. Ele continua comendo e deixando louça na pia sem lavar. Ele continua comendo e deixando o saco de biscoito jogado atrás do sofá, lixo no banheiro, lixo no quintal, lixo não sei onde. O que acontece? Os ratos, voltam. Os ratos voltam. Porque não adianta você encontrar o alívio, mas continuar com as mesmas práticas. Os ratos, eles voltam. Os ratos voltam. Que é o que acontece. O que Faraó está fazendo aqui é um clamor sem arrependimento. Clamor sem conversão.
Clama a Deus, pede a Deus aí por mim, pastor. Pede a Deus, Moisés, por mim. Você já percebeu que na nossa igreja nunca teve caderninho de oração? Algumas pessoas me perguntaram, por que a gente não tem, pastor, caderninho de oração? Por que a gente não põe aqui as fotos das pessoas aqui, da família, para orar? Por causa disso. Por que eu vou orar? Claro que eu vou orar pela minha família, orar pela família de vocês, mas botar caderninho de oração, bota o teu nome aqui de oração que eu vou orar por você. E na maioria das vezes, normalmente, quando a pessoa vem pedir para colocar o nome do caderninho, é porque ela está querendo o quê, igreja? Alívio. Fala de novo. Alívio. Alívio por algum problema que ela está vivendo, financeiro, ou o filho está nas drogas, ou o filho está no tráfico de drogas, ou está devendo Deus e o mundo, é a agiota batendo na porta, ou está com problema no casamento, ou está com problema na saúde, ou está com demônio, aí demônio tem que ser na sexta-feira do descarrego, da libertação total. O que ela quer não é Deus, não. Botou caderninho, botou o nome no caderninho, ela não quer Deus, não, ela só quer o que o pastor ore, ou que os membros daquela igreja orem, para que aquela dor, aquele alívio passe. Só que não adianta nada Deus dar o alívio e a pessoa continuar com a mesma prática. O que vai acontecer? A situação piora. Você imagina, o camarada foi cometer um assalto, ele meteu a mão numa arma, foi para o ônibus assaltar. Aí está ali assaltando o ônibus, de repente ele é surpreendido por alguém que consegue dominar, tirar a arma dele. O que ele pensa na mente dele? Eu vou morrer, eles vão me enfiar porrada aqui, eu vou estar todo arrebentado, vou ser preso. Aí ele fecha o olho e diz, Deus, oh Deus, me dá um alívio aqui, Senhor. Se o Senhor me libertar desse aqui, eu juro que eu vou para a igreja. Aí Deus vai lá e dá o alívio. O que acontece? Na semana seguinte o cara está onde? Está assaltando de novo. Quantas vezes Deus fez isso com você, criatura? Quantas vezes você clamou a Deus por alívio, Deus te deu alívio e você continuou fazendo a mesma coisa? Deus tirou os ratos, Deus tirou as rãs, Deus foi lá e tirou o mofo. E você continua com a mesma prática. Você continua comendo, largando lixo para tudo quanto é lado. Seu coração não mudou, sua vida não mudou. Porque você só queria alívio. E tem um monte de gente me ouvindo agora que é assim. Clama a Deus, não porque quer Deus, mas porque está atrás do alívio. Faraó clama, Deus, pede aí para dar um alívio. Dá alívio. Aí Deus diz, tá bom, vou dar alívio. Quando você quer o alívio? Eu quero agora. Ué, se fosse você, no lugar do faraó, o que você faria? Você quer o alívio quando? Hoje ou amanhã? Essa dor aí que você está sentindo, esse problema que você está vivendo, esse caos que está a sua vida, você quer que esse problema se resolva quando? Quando? Hoje, agora, o mais rápido possível. Mas ele diz, não, deixa para amanhã. Quem em sã consciência vai desejar a solução do problema para amanhã, gente? Para você ver como o coração de Faraó é impenitente. Esse ponto aqui fala daquela chamada obediência adiada. Quando é que você vai obedecer a Deus? Não, deixa passar isso aqui. Já ouviu aquela pessoa falar assim? Não, eu até quero ir para a igreja, eu até acho que lá é o meu lugar, mas deixa eu parar de fumar primeiro. Ou deixa eu parar de beber primeiro. Vai só adiando a obediência, né? Só adiando. Não, amanhã eu abandono esse pecado aqui. Não, hoje eu não consigo largar ele não, mas amanhã eu largo. Não, deixa que depois eu faço. É a frase, a palavra que o Diogo usou, procrastinação. Deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. É a obediência adiada. Não, amanhã. Deixa para amanhã. Não tem que deixar para amanhã não. Deus chama o arrependimento e a conversão e a obediência quando? Hoje. Agora.
não é amanhã. Deus, quando fala, Ele quer a sua resposta e quer que ela seja imediata. Ele chama o povo para conversão e obediência hoje, agora, não amanhã. Porque o que Ele tem para você é para você desfrutar hoje, agora, não amanhã. Para a gente concluir, no versículo, do versículo 12 ao versículo 15, ele pede a oração, que é o alívio. Deus dá o alívio, mas ele continua com seu coração impenitente. Irmãos, ouçam isso aqui. O maior perigo, ouça, o maior perigo espiritual não é a aflição. Escute o que eu vou dizer, porque eu vou repetir. O maior perigo espiritual não é a aflição. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando Moisés foi a primeira vez falar com o faraó, o que faraó fez com o povo? Aumentou a carga, aflição. E o povo hebreu achou que esse era um perigo. Por isso que eles começaram a culpar Moisés, começaram a culpar a Deus. Esse não era perigo. Então o perigo não é a aflição, porque nós cristãos sofremos muitas aflições. Esse não é o perigo. O perigo é o alívio sem mudança. Recebe alívio. Deus dá o livramento. Mas o que acontece com o coração? Continua endurecido. Eu tinha uma amiga que ela sofreu uma hemorragia muito forte. Foi para o hospital, quase morreu. Precisou de muita doação de sangue, quase morreu. Família levando o pastor para orar. Deus foi com misericórdia, colocou de pé de novo, devolveu a saúde. Hoje está bem, graças a Deus. Aí eu te pergunto, será que ela se voltou a Deus? O que você acha? Não. Porque na verdade nunca quis Deus. Aí quando você fala isso, mas eu quero Deus do meu jeito. É o Deus que você criou então, né? Você criou um Deus só para você, que você faz o que você quer e não o que Ele quer, né? Não adianta Deus dar alívio para você e você não mudar. Não adianta Deus te dar cura. Não adianta Deus te dar livramento, libertação. Não adianta Deus tirar as rãs. Não adianta Deus tirar o mofo. Não adianta Deus tirar os ratos. E quando toda essa limpeza acontecer, você voltar a fazer a mesma coisa. Foi exatamente o que Faraó fez. Alívio sem conversão, sem mudança de vida, é um perigo terrível para a vida do cristão. Amém? Vamos ficar de pé. Aí eu te pergunto aqui, uma pergunta para eu terminar. O que você tem pedido a Deus? Para Deus aliviar a sua dor? Afastar as rãs? Tirar os ratos? Resolver o problema do mofo? Ou você está pedindo para que Ele governe a sua vida? Era isso que Faraó tinha que ter feito. Ter olhado para Moisés e Arão e dito assim: olha, louvado seja o Deus dos Hebreus, pois Ele tem se mostrado poderoso e o único Deus. Que Ele governe o Egito, que Ele governe a nossa vida, porque não há ninguém como Deus que faça o que Ele fez. Não há. E a exposição de hoje é exatamente para isso, para fazer você pensar na sua vida. Você lembra no livro do Gênesis?
Adão pecou contra Deus, né? Deus todo dia ia lá no jardim, na viração do dia, conversar com Adão. Só que teve um dia que Deus foi lá e Adão estava onde? Escondido. Deus fez uma pergunta profunda demais. Deus perguntou para ele assim: Adão, onde é que você está, hein? Deus sabia onde Adão estava, gente? Por que Deus perguntou para Adão: Adão, onde é que você está? Se Deus já sabia onde Adão estava. A pergunta era uma pergunta para que Adão refletisse. É como se ele tivesse olhado para Adão e dito assim: Adão, o lugar que você está agora foi o lugar que eu te chamei para estar? Responde aí, Adão. Era para ele olhar e falar assim: antes eu estava o tempo inteiro na presença de Deus, vivendo e desfrutando das maravilhas que é estar ao lado de Deus. Hoje, por causa do meu pecado, da minha desobediência, onde eu estou? Escondido. O que Deus fez com Adão foi fazer com que ele refletisse a realidade da vida que ele estava vivendo naquele momento. E é exatamente o que Deus tem feito conosco todos os domingos aqui. Fazer com que a gente entenda e enxergue a realidade da vida que nós estamos vivendo. Tem rato aí? Tem, pastor, tem rato. Tem rã? Ih, tem rã, gia, sapo. Tem mofo? Tem. Até quando eles vão ficar aí? Será que você vai clamar a Deus hoje mais uma vez para que Deus te traga alívio desse problema e vai continuar o mesmo estilo de vida? Ou será que você vai olhar para Deus hoje e vai dizer: Senhor, tira as rãs, tira os ratos, tira o mofo e governe a minha vida? Porque eu tenho desobedecido o Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu quero uma vida de obediência. Eu quero ver uma vida de servidão ao Senhor. Foi para isso que o Senhor me libertou. Para servir ao Senhor, para sacrificar ao Senhor e para festejar ao Senhor. Vamos orar. Hebreus 3,15 diz: hoje, não é amanhã. Quando é, gente? Hoje. Se ouvires a voz do Senhor, o seu Deus, não faça como Faraó. Não endureçais o vosso coração. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por essa exortação. Como é bom, Senhor, ouvir a sua voz e ser exortado pelo teu Santo Espírito. Pois dia após dia, Senhor, muitas vezes andamos segundo os nossos próprios olhos, fazendo tão somente a nossa vontade. E agindo assim, Senhor, estamos falhando contra o Senhor e contra a sua palavra. Muitas vezes somos como Faraó, Senhor. Hoje nós olhamos o texto e pensamos: como Faraó pôde resistir a Deus diante de tantos sinais? Mas na verdade fazemos a mesma coisa muitas vezes, Senhor. Muitas vezes. Porque adiamos a desobediência, rejeitamos a sua palavra, a sua voz muitas vezes, ainda que muitas vezes não de maneira direta, mas de maneira indireta rejeitamos a sua palavra. Adiamos a obediência para o dia seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte. A verdade é que muitas vezes nós não queremos o Senhor, nós queremos só o alívio, a solução do problema. Mas do que adianta, Senhor? O problema ser resolvido, a dor ser arrancada, a enfermidade ser arrancada, a libertação acontecer,
Do que adianta a porta do emprego ser aberta, a vida financeira melhorar? Do que adianta ter tudo isso, ter a solução de todos os problemas, mas não deixar o Senhor governar a nossa vida? De nada adianta, Deus, se o Senhor não governar a nossa vida. O que Faraó deveria ter feito é ter se submetido à sua vontade, ao seu poder. E é o que nós também devemos fazer, Senhor, todos os dias da nossa vida. Nos prostrar diante do Senhor e da sua majestade, reconhecer o seu poder e a sua soberania, clamar ao Senhor, é claro, para que as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos anseios, os nossos problemas sejam resolvidos, mas nunca nos esquecer de obedecer ao Senhor e mudar de vida. Ajuda-nos, Senhor, a mudar de vida. Ajuda-nos, Senhor, a fechar as portas para que os ratos não voltem mais. Ajude-nos, Senhor, a fechar as portas para que as rãs não voltem mais. Ajude-nos, Senhor, a consertar, a tratar a infiltração interior para que o mofo não volte mais. E assim teremos uma vida santa diante de Ti. Não só clamar quando tiver necessidades a serem supridas, mas clamar ao Senhor por amor a Ti e amor à Sua presença. Ajuda a Sua igreja, Senhor, e nos perdoa, pois temos pecado contra Ti. Tem misericórdia da nossa vida, nós não queremos ser como Faraó. Clamar por alívio sem mudança de vida, nós não queremos ser assim, Senhor. Queremos transformação na nossa vida, por isso pedimos a Ti, ó Deus, nessa manhã. Pedimos que o Teu Santo Espírito agora, nesse momento, encha o nosso ser, aqueça o nosso coração, nos fortalecendo e nos capacitando a eliminar todo o desejo pelos ratos e pelas rãs, eliminar esse desejo absurdo pelo pecado e nos conduzir de uma forma graciosa até a obediência, a devoção e a santidade, porque é isso que agrada ao Senhor. Recebe a nossa oração, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, vamos louvar ao Senhor.